Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Então galera, vi aí umas reclamações, né, nos comentários, pessoas entrando no meu WhatsApp, me falando de um probleminha que estava acontecendo na aula 11 do nosso curso de manutenção gratuito, né? Então eu tentei de tudo, procurei no computador e não encontrei o arquivo editável, tá certo? Que seria esse arquivo editável, um arquivo que eu poderia pegar o vídeo, tentar retirar o erro do que tinha sido na notificação, né? E acabou não dando certo. Então o que foi que eu pensei? Vamos ter que repetir novamente a nossa aula 11, dessa vez com a edição, né, que tem a vergonha na cara, porque a edição que a gente fez foi uma porcaria. Então por conta disso o vídeo saiu com erro, eu vi lá, é um erro bem complicado mesmo, ficou um áudio em cima do outro, ficou mais alto do que minha voz, tá certo? Então nessa aula a gente vai corrigir, tá bom? A nossa aula 11 que deu aquele probleminha, beleza? Peço para você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like, isso ajuda demais aí o nosso canal, tá bem? Principalmente o nosso trabalho, tá bom? E se você quer se tornar um técnico de manutenção de celulares agora, eu tenho um curso completo aqui, onde você vai receber o certificado e vai aprender tudo sobre manutenção de celulares. Para você que está começando, é muito bom. E temos uma promoção de Black Friday que tem um preço bem em conta, que você não compra um curso mais barato do que esse, nem um curso melhor do que esse, não me gabando, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Então pessoal, vamos lá. A gente está aqui novamente na nossa aula 11, que foi uma aula que é uma aula bem importante, uma aula que deu problema no YouTube e eu decidi consertar essa aula, tá certo? Então a gente está aqui com a placa na nossa tela, como vocês estão vendo aqui, tá certo? E vou mostrar para vocês como vocês identificam os componentes sem precisar de esquema elétrico, sem precisar de nada, apenas dos seus olhos, né? Apenas da nossa análise visual, tá certo? Vamos aprender aí a conhecer esses componentes eletrônicos na nossa placa mãe do nosso celular, certo? Então vamos lá. Já vou aqui, já estou direto aqui no microscópio, vamos procurar aqui, certo? Olha, aqui identifiquei um componente, é esse aqui, ó. Esse componente aqui, tá certo? Esse componente aqui, ele é um capacitor. Por que que eu sei que ele é um capacitor? Pela cor alaranjada que ele tem aqui, ó. Ele tem uma cor alaranjada aqui, ó, e essa cor ele redefine que é um capacitor. Então qualquer um que eu for pegar aqui, ó, tá vendo esse aqui meio amarelado, esse aqui meio amarelado, então são capacitores, tá certo? Então, como é que eu sei que é um capacitor? Possa ser pela cor ou possa ser também pela experiência. Esses cabos tem uns canos que eu vou dizer, viu? Avisando para a mulher que tá chegando. Então vamos lá. Aqui temos os capacitores, tá certo? Eu identifiquei que é um capacitor pela cor dele. Ah, eu tô na dúvida, Paulo, se é um capacitor. Então vamos lá. Vou pegar aqui o multímetro, tá certo? E vamos fazer um teste para ver se ele vai bipar. Vou deixar aqui o multímetro perto do microfone para a gente escutar, certo? Porque não tem como a gente usar duas câmeras, tá certo? Por enquanto, mas vou testar aqui, ó. Tá aqui na parte negativa e vou fazer um teste. Se bipar de um lado e o outro não, é capacitor. Vamos lá. Acabei esquecendo aqui de colocar no bip. Vocês vão escutar o bip, tá bom? Ó, negativo. Vamos lá. Não bipou. Bipou. Então é um capacitor. Encontrei um capacitor na minha placa de celular. Então isso é um capacitor, certo? Vamos agora identificar outro componente. Que seria esse componente? Esse componente seria aí outro SMD, tá certo? O pessoal conhece muito por bobina, mas é chamado de indutor, certo? Vamos lá aí para esse indutor. Eu vou rodar aqui a placa e daqui eu já vou encontrar. Ó, já encontrei um aqui. Tá certo? Olha, ele tem vários tipos de indutor. Vou colocar aqui no negativo e vou pegar nele aqui, ó. Esse aqui, galera, ó. Esse, ó. Bipou de um lado, bipou do outro, certo? Significa que ele é um indutor. Ele tá bipando dos dois lados. Ah, Paulo, então é grave. É assim, gente. Se tá bipando dos dois lados, ele não pode bipar em nenhum lado. Se eu pegar aqui, ó, colocar desse lado aqui, colocar desse outro, ele tá bipando. Mas significa que a placa tem um curto,
certo? Ele não é para bipar em nenhum dos locais. Vou mostrar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui uma placa que ela está funcionando, certo? Vou tirar aqui a blindagem dela. Vou tirar aqui e vou colocar uma placa da mesma, tá bom? Com os mesmos componentes. Vocês podem ver que é igualzinho. Vamos colocar aqui o negativo e vamos colocar lá na bobina. Vocês estão vendo? Não bipou, não bipou, tá certo? Então aqui a gente já conseguiu identificar que o indutor está em curto, ou o setor que ele trabalha está em curto. Vocês podem ver que eu peguei uma placa funcionando perfeitamente, coloquei o indutor e não bipou em nenhum dos lados. Então, se não bipar em nenhum lado da bobina, significa que a bobina ela tá ok, ela não tem problema nenhum. Vamos testar outra bobina? Vamos aqui de novo, a ponteira negativa, vou colocar aqui, ó, bobina não bipou, do outro lado também não bipou, certo? Então, se não bipou, significa o quê? Significa aí que essas bobinas estão ok, o setor onde elas estão ok, então não tem problema nenhum. Então a gente já identificou o capacitor, identificamos bobina e vamos identificar mais um componente. Se você quer aprender mais, quer ver o multímetro funcionando, quer ver fazendo o teste, mostrando o multímetro, mostrando a tela, no nosso curso eu tenho explicando isso passo a passo nas nossas aulas de esquema elétrico, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, depois desse teste de bobina, certo? Vamos agora testar o próximo componente, certo? Eu vou virar aqui a placa, vou pegar a placa velha novamente, vamos aqui, ó, pegar a velha novamente e vou colocar aqui de lado. Olha, aqui vocês sabem que isso aqui, ó, para quem não sabe, é os contatos da bateria. Esses aqui são os contatos da bateria, ó. Esses aqui são os contatos onde a bateria é encaixada, certo? Por que eu cheguei aqui? Porque aqui eu tenho um componente bem importante para apresentar para vocês, que é chamado de diodo, tá certo? Para que serve esse diodo? Esse diodo ele é responsável pela energia, transformar a energia alternada em energia contínua, ou seja, ali vai ter um positivo e ali vai ter um negativo por conta desse diodo. Se você não sabe disso, nosso curso temos explicando isso passo a passo sobre diodo, tá certo? Então vamos lá. Aqui, né, lembrando para vocês que nossa aula é focada em a gente identificar os componentes, tá bom? É análise visual, beleza? Não vou, a aula não é para explicar como o componente funciona, tá? Mas identificar como o componente funciona, certo? Então vamos lá. Ó, bem aqui, ponteira negativa, vamos estar aqui no diodo. Bipou de um lado e bipou do outro. Significa que tá o quê? Isso aí. Esse diodo tá em curto. Nossa, Paulo, essa placa que você tem tá em curto de tudo. Tá assim, galera, é uma placa velha mesmo. É uma placa matada, retirada componentes. É só mesmo só para fazer teste. Vamos pegar a placa funcionando perfeitamente e vamos testar esse diodo e vamos ver se ele vai bipar dos dois lados. Eu vou tirar aqui essa moldura, tá bom? Pronto, vocês podem ver que essa placa ela tá tão nova que ela ainda tem as blindagens, a outra não tem. Essa daqui ela já tem. Vamos fazer um teste. Ponteira negativa na parte negativa da placa e a positiva no diodo. Vamos lá, ó. Ó, não bipou desse lado. Vamos ver se vai bipar do outro. Ó, não, deixa eu ver se tá encostando na parte metálica aqui, né? Ó, tá vendo que não tá encostando na parte metálica, ó. Bipou de um lado e não bipou do outro. Então esse diodo ele tá bom, tá funcionando, tá ok. Tá vendo como é interessante você saber como funciona a eletrônica? Já por conta disso, porque muitas vezes você não tem um conhecimento muito do esquema elétrico, mas você consegue identificar os componentes que estão na placa, certo? Então por isso que é muito importante a eletrônica estar sempre presente no nosso curso, tá certo? Então eu pensei direitinho, galera, querendo ou não é um pouco injusto, né? Porque muita gente não tem condição agora de comprar um curso, né? Investir no seu conhecimento. Vou fazer o seguinte: se esse vídeo bater 100 likes, galera, por isso que tem que dar aquele like, eu vou fazer um vídeo mostrando o multímetro, mostrando para vocês como funciona o multímetro e como funciona o componente. Vou testar o componente mostrando o multímetro para vocês, tá certo? Estamos de acordo? Então, vamos lá, like, tá bom? Like, se não tá conseguindo 100, vai compartilhar pra galera. Olha, tem um curso de manutenção gratuito do Paulo aqui, vai lá compartilhando. Eu garanto pra vocês, se chegar em 100, eu vou sim fazer o vídeo, tá bom? Vídeo não, nossa aula 14. Eu vou fazer nossa aula 14
com o nosso multímetro funcionando, mostrando para vocês passo a passo, tá certo? Então identificamos o diodo, vamos identificar mais um outro componente. Vamos procurar aqui, certo? Continuando com a placa nova, vamos aqui agora ver, ó. Esse aqui é chamado de CI integrado, tá certo? Qualquer um desses, ou ele menor ou ele maior, cadê ele? Maior, são chamados de CI integrados, tá bom? Mas tem uma diferença. Esses CIs são CIs BGA, tá bom? Ele tem um tipo de solda BGA diferente das outras, tá bom? Então ele é um chip bem diferente do CI integrado. Vou mostrar para vocês como é um CI integrado. Então, ó, o CI integrado, galera, é aquele que você consegue ver os contatos dele. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui as perninhas dele aqui na parte de baixo? Então, são os CIs integrados, você pode ver os contatos. Qual a diferença do CI integrado para o CI BGA? Então, gente, o CI integrado, ele não consegue ter várias conexões. E já o BGA, ele consegue até a mais de 1 milhão, até 1000, não estou exagerando, não, 1 milhão não. Mas ele tem muito mais acesso a mais conexões, ou seja, já que um exemplo, um chip integrado, ele tem mais ou menos uns 100, 200 contatos, o BGA pode crescer de mais de 500 a 600 contatos, porque estão na parte de baixo. Então, na parte de baixo fica muito mais fácil aí de chip funcionar, tá certo? Então isso aí são os nossos CIs integrados, beleza? Vamos identificar aqui mais outro componente, que é o nosso último componente para a gente finalizar a nossa aula, tá certo? Vamos identificar aqui agora resistor, tá bom? Ó, para lembrar para vocês, tá bom? Esses azulzinhos aqui, ó, são indutores, tá bom? São bobinas. Vamos olhar aqui o outro, não posso deixar de mostrar ele. Aqui, ó, vamos ver aqui, eu creio que seja, não vamos olhar aqui, que ele é bem pequenininho, galera, então ele é bem difícil de identificar pelo tamanho dele aqui. Encontrei uma, gente, essa pecinha pequenininha aqui, ó, essa menorzinha aqui é um resistor, certo? É um resistor, certo? Esse resistor ela é responsável pela filtração de energia, tá certo? Resistência, desculpa. E vamos fazer um teste aí desse resistor. O ponteiro ainda está continuando na continuidade. Vamos ver aqui se ele vai bipar. Vamos lá. Ó, gente, o resistor é esse aqui, ó. Bom, não bipou. E bipou, tá vendo? Se ele bipar de um lado, significa que ele tá bom, certo? Ó. Testar um. Ah, não, desculpa, gente. O resistor tá aqui, galera. Ó, aqui é esse bem pequenininho, ó. Não bipou. E bipou, certo? Então esse resistor ele tá bom. Então como é que você identifica um resistor e um indutor? O resistor ele é menorzinho, aquela parte preta de cima, essa daqui, ó, essa partezinha preta aqui, ó, vou mostrar para vocês no mouse, ela fica só apenas em cima, ela não continua na parte de baixo. Já o indutor, ele vai com essa parte aqui até na parte de baixo. Então é onde você pode identificar esses componentes, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dá um like, se inscreve no canal. Não esquece de jeito nenhum, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, tá certo? E se você quer aprender mais, né, sempre falo para vocês, tem um curso aí de manutenção, tá bom? Com certificado pago aí na nossa descrição. Então, muito obrigado por assistir. Agradeço o feedback para vocês. Sejam bem-vindos, novos inscritos. E tamo junto. E até o próximo vídeo. E valeu!